Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Podem assentar. É muito bom poder estar com vocês. A Kézia estava falando, a igreja já tem 49. Eu falei assim, ai, fala isso não. Porque 49 é o que eu tenho. E eu estou por uns dias para fazer 50. Eu falei assim, não faz isso não. Então, assim, eu estava com um ano, menos de um ano, gente. Eu estava com menos de um ano, a igreja surgiu. Né? A idade bateu, né? Sim, eu senti agora. Mas, vou precisar de um psicólogo para me ajudar. Mas, queridos, é muito bom poder estar com vocês de novo. Eu tenho um carinho muito grande, e vocês sabem disso, né? Quem conhece aqui sabe que isso não é estou falando porque eu estou no público, porque nós temos uma história que já vai quanto tempo, mais ou menos, professor? Desde o tempo da MISPA, ou seja, já vai década aí, já pode puxar década aí tranquilo. E todos os momentos, sempre participativa comigo, né, sem me conhecer direito, mas decidiu acreditar no meu chamado, nas coisas que eu vim e trazia dos missionários para cá. Ou seja, olha, nós precisamos adotar uma missionária que lá de Angola, aí vai lá, o pessoal abraça a Vera. Nós precisamos agora mobiliar uma casa dos missionários, né? Aí vai lá, eu saí com um ninho na época, né? O ninho cheio fizeram chá de panela missionário. Eu nunca vi uma igreja fazer um trem desse na minha vida, né? Mobiliou tudinho, né? E aquilo que não dá para levar no carro, falar assim, olha, nós compramos na Casa Bahia, vocês retiram na Casa Bahia de lá na MISPA, né? Tem uma casa mobiliada todinha, que foi para os missionários, que a igreja aqui fez, né? Então, acho que hoje, essas conquistas, seja compra de terreno que vai se comprar, eu acho que tem um plantio, uma semente que foi lançada lá atrás. A gente só não sabe o tempo da germinação, né? Mas vai colhendo, tá? E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, tá? Que Deus abençoe os irmãos. Apoiaram também agora na minha viagem para a Turquia, né? Cheguei há poucos dias, o quê? 2 semanas e meia, 3 semanas da Turquia. Estava na área de terremoto. É a 6ª situação de catástrofe que eu pego na minha história missionária, mas o que eu vi foi algo que eu nunca tinha passado na minha vida, né? Das 10 cidades atingidas pelo terremoto, 3 que foram na Síria e 7 na Turquia, eu fui em uma, não tinha como fazer serviço em várias, então tinha que focar em uma, e a gente foi numa cidade chamada Antáquia, né? Uns chamam de Antakai, outras Antáquia, mas é conhecida como Antioquia, onde 80% da cidade foi totalmente devastada, ou seja, o centro gastronômico da Turquia, do turismo gastronômico da Turquia, foi por água abaixo, e apenas 5% do escombro, ou seja, a mídia já não está mais falando, mas 5% dos escombros, e olhe lá, que eu estou sendo generoso, é que foi retirado. Significa que 95% de onde o terremoto atingiu, é só pedra ou prédio que está quase caindo, e que, obviamente, está desabitado. Então, foi muito pesado, porque a cidade ela tem uma nuvem de poeira, você só anda vendo aquela nuvem de poeira, porque é escavadeira para tudo quanto é lado, polícia para tudo quanto é lado também, porque chega à noite, algumas pessoas se arriscam a entrar nos prédios que não pode entrar, porque estão para cair, mas entra com um detector de metal para tentar encontrar um ouro, alguma coisa para poder, né, roubar. E é cheiro de cadáver.
cheiro de cadáver, pedaços de cadáver, e agora não é que os outros falaram, foi coisas que eu vi, porque agora agora não é pessoas tirando pedra por pedra para encontrar um sobrevivente. Agora todos que não foram encontrados são dados como mortos. Então é a escavadeira que tira e junto ela pega pedra e ela pega carne, cadáver, né? Então vai se juntando tudo isso. Então foram imagens bem fortes que eu vivi. E eu nunca vivi uma situação, porque normalmente eu vou para preparar as pessoas para o trabalho, porque eu sei que eu volto. Mas dessa vez eu tive que, para poder ajudar, eu tive que fazer atendimento com os próprios turcos que sofreram terremoto, com histórias de pessoas que escaparam por muito pouco. Então foram histórias bem pesadas, né? Uma delas me marcou bastante, duas, né? Uma de uma pessoa que ajudava e outra pessoa que sofreu terremoto, uma moça, né? Que eu tive que montar um processo juntamente com a pessoa que ia continuar o trabalho com ela, que vivia um momento de estresse pós-traumático, que ela não consegue dormir, né? Uns dias já eram quase 3 meses, praticamente 3 meses sem dormir, porque o terremoto aconteceu às 3h15 da manhã, mais ou menos, e nessa hora ela tinha levantado da cama e indo ao banheiro. E no meio do caminho, ela indo ao banheiro, foi a hora que aconteceu o terremoto. Então, hoje, ela não dorme, ela tem momentos de cochilo durante o dia e à noite ela fica ligada, mas ela deita na cama com a luz acesa, com o irmão deitado numa cama ao lado, e por volta de 5, 6 horas da tarde, ela não toma mais água, não bebe mais água. Por quê? Para que ela não tenha vontade de ir ao banheiro, porque ela conecta ir ao banheiro com um terremoto, né? Que é um processo de estresse pós-traumático mesmo. Então, você tem que começar, olha, vamos fazer o seguinte, primeiro, vamos fazer uma luz mais fraca no seu quarto, vamos dessensibilizar esse processo. E o estresse pós-traumático atingiu o povo num todo, né? Isso não tem como fugir, não existe mais classe social. Acabou. Então você vê uma barraca, uma tenda, uma barraca, que de repente é uma pessoa que você vê que é muito pobre, ao lado tem outra barraca, você vê pessoas saindo com roupas de marca, do outro lado uma barraca, que sai um refugiado da Síria, porque era uma área também que muitos refugiados iam, e todos vivendo juntos, né? Então, a realidade daquilo que a gente foi vivendo, né? Mas não é só quem foi atingido pelo terremoto diretamente, mas aqueles que foram atingidos indiretamente também, como o caso da primeira pessoa que eu atendi lá, que era uma pessoa de Adana, uma cidade que estava recebendo os desabrigados, e nada aconteceu em Adana. E ela foi ajudar, mas ela pegou um caso de uma mãe que perdeu filhos e estava com a perna amputada por causa das pedras que caíram em cima. E essa mulher não conseguia brincar com os filhos, porque na mente dela, como que eu vou brincar com meus filhos se essa mulher perdeu os filhos? Ela não conseguia dormir na cama dela, como que eu vou dormir na minha cama se essa mulher não tem uma boa cama para dormir? E ela não conseguia fazer comida, como que eu vou fazer comida para a minha família se essa mulher não tem quase o que comer? Então ela entrou numa crise de pensar, eu sou um nada, eu não presto para nada porque eu tenho tudo, eu não sofri nada e ela sofreu, então eu me torno um nada. Ela fez uma conexão e é isso que vai acontecendo muitas vezes. Então foi um tempo de trabalho, agradeço todos que ajudaram. Depois eu fui para trabalhar com latinos de língua portuguesa e língua hispana. Daqui a pouco eu estava trabalhando foram 9 nações, preparando equipe de 9 países, um tradutor turco, né? Porque a língua que eles conheceram, a outra língua que eles conheceram o turco, então era uma tradutora turca, que por acaso era uma filha de missionário, novinha de tudo, que me traduzia. E para poderem trabalhar com a questão traumática lá, porque não tem psicólogo suficiente, é lógico, e o pós-catástrofe ele é pior que a catástrofe, para vocês terem ideia,
Nós temos aquela leitura daquilo que aparece para a gente, das notícias. Mas no pós-catástrofe, 5 coisas acontecem. Eu vou ver se a minha memória está boa aqui. Uma, saneamento básico vai por água abaixo, ou seja, é um grande problema. Acabou o saneamento básico. Segundo, aumento de prostituição. Eu preciso, de alguma maneira, conseguir roupa, preciso conseguir comida, e se para conseguir comida ou roupa eu tenho que vender o meu corpo, eu vou vender o meu corpo. Aumento de criminalidade. Gente que nunca roubou na vida, gente que nunca fez nada, nunca roubou. Mas agora o desespero do alimento, preciso pegar alguma coisa, faz com que eles entrem em supermercado, derrubassem supermercado, para saquear alguma coisa para poder levar para sua casa. Então aumentou a criminalidade. Um quarto ponto, vamos ver se eu me lembro aqui, que aumenta o índice de suicídio. Por quê? Na catástrofe você está com alto índice de adrenalina, seu cortisol vai lá em cima, você não para pensar. Mas daqui a pouco você tem, aquilo vai descendo, vai diminuindo, vai baixando, você vai vendo tudo que aconteceu e de repente você para e reflete. Gente, eu perdi minha casa, eu perdi minha família, eu perdi trabalho, eu perdi empresa, perdi minha conta bancária, perdi não sei o quê, perdi isso, perdi aquilo outro. E de repente vem tudo de uma vez e a vida parece que perde o sentido, né? E tem mais uma quinta coisa que eu não lembro agora de cabeça o que é. Mas tem uma coisa interessante no meio disso tudo, olha só, que há um aumento desesperador da fé. E aí, a Turquia, que tem 1%, menos de 1% de cristãos, ela teve que receber naquela região cristãos para poder ajudar o povo. Tentaram impedir, vocês não vão entrar, mas chegou uma hora que eles falaram assim, nós vamos ter que aceitar vocês para ajudar o nosso povo, senão não tem jeito. E agora é esse povo que é islâmico, né, que está tendo que ser cuidado por nós, os cristãos, e muita coisa começa a se mudar, a leitura da vida começa a se mudar e muitas outras coisas. Tá? Então é isso um pouco, e eu volto a agradecer, porque foi uma das igrejas que me ajudou a estar lá. Nisso nasceu uma possibilidade de ter que ir na Síria, né? Então, para ir na Síria tem que ir via Jordânia, que foi um lugar atingido. A Síria já está derrubada. O Estado Islâmico já fez uma coisa terrível e ainda vem um terremoto e pega 3 cidades ainda. Então, é um momento que pode ser que a gente tem que fazer esse trabalho. Bom, queridos, também quero agradecer o convite, né? É que eu costumei com o Valdinei, né? Então, falar pastor, é a mesma coisa, gente. Hoje você me chamar de pastor, eu não me vejo pastor, eu sou um pregador da palavra e um psicólogo, eu não cuido de igreja, né? Eu sou só o Ayrton, né? Vou pregar a palavra, vou palestrar, beleza, mas, né? Então, só que eu conheci o Valdinei como Valdinei, né? O PR não tinha, a Késia como Késia, né? Mas quero agradecer, né, não só a eles, ao conselho que aprovou e abençoou, ou arriscou, né? Poder ver o pastor Marcos de novo, sua esposa, Deus abençoe, né? Eu tive num culto lá na igreja, dei lá o pastor Nairton lá, descendo fogo, né? Porque o pastor Nairton, você tem que falar, pastor Nairton descendo fogo, né? Então, mas foi um tempo muito gostoso de ministração, estar lá, foi muito bom carinho que me recebeu, juntamente com minha esposa, pastor Cláudio, Vânia, Ana Laura. Ana Laura na verdade, é a família que tem pastoreado a gente, né? Eu voltei a ser ovelha, gente, como é bom ser ovelha, viu? Eu tinha desaprendido. Então, o pastor Cláudio, da Sexta Igreja, que tem pastoreado a gente, já tinha pastoreado e tem pastoreado nossa família. Ele não pastoreia, na verdade, o João Gabriel. Quem pastoreia, na verdade, é a Ana Laura, né? Porque o João só enxerga na Laura, né? Então, ela já pegou essa função. Então, mas é bom poder estar com eles e estar com vocês aqui, em nome de Jesus. Amém?
como vocês vão ter que me suportar hoje e amanhã, eu vou falar duas coisas hoje. Na verdade, nesses 2 dias, né? Uma hoje e outra amanhã. Mas hoje eu queria falar para a igreja você, sabe? É aniversário da igreja, mas eu quero falar igreja você hoje. Igreja, indivíduo. Igreja, ser humano. Amanhã eu vou falar com a história dessa igreja, amanhã eu vou falar com tudo que foi formado, aí eu quero trazer uma mensagem, se não tiver problema, né? E se tiver problema, já vai ser assim mesmo, não tem como arrumar outro pregador agora de uma hora, não tem jeito, né? É eu mesmo, né? Então, porque eu tenho que dar essa explicação até pelo texto que eu vou ler com vocês. Sabe? Porque esse texto assusta. O texto que eu vou ler com vocês assusta se eu fosse falar com a igreja a tempo, não é. Mas quando eu trabalho ele com um indivíduo, pessoal, faz sentido para cada um, né? E cada um vai se observando a partir dele. Então vamos lá, Apocalipse capítulo 3, versículo 14 ao versículo 22, eu vou falar da igreja de Laodiceia. Então, já para deixar bem... Sabe por quê? Uma vez eu fiz isso, mas era inauguração de igreja, e eu fui usar esse texto aqui. Aí o pastor ficou bravo comigo depois, fiquei sabendo. Olha que ele ia me atingir. Não. É rico, é muito rico esse texto, e vocês vão entender coisas maravilhosas nele. Apocalipse 3, do 14 ao 22... Eu vou beber bastante água, porque eu acabei de chegar de Brasília, preguei hoje de manhã em Brasília, peguei o voo, cheguei aqui 4 horas da tarde, fui para casa, lá de São José dos Pinhais até a nossa casa, acho que é uma meia hora. Cheguei lá, fui tomar um banho, tomar um café e já me preparar para vir, né? Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu? Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os teus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Hoje eu acordei e era umas 7 da manhã, depois de ter meu tempo com o Senhor, e depois das minhas higienes pessoais, eu fui ver as notícias que estavam chegando pela manhã, por volta de 7, 7:30 da manhã. E aí uma notícia que saiu hoje pela manhã, pelo Datafolha, inclusive, essa pesquisa. 43% da população não tem paciência. Foi algo que o Datafolha colocou. E eles basearam numa questão de ritmo muito acelerado. As pessoas entraram num ritmo muito acelerado, perderam-se a paciência com as coisas, não esperam mais o tempo de nada, não existe mais o daqui a pouco, o amanhã, existe o agora, é para ontem, e as coisas começaram a acelerar, né?
e enxergar a vida dessa maneira. Inclusive, a reportagem ela usa algo interessante, né? Você tem um WhatsApp e agora saiu algo novo, já tem alguns meses que saiu algo novo no WhatsApp, que você acelera quando alguém manda uma mensagem para você, né? Tem 1,5 e 2x, né? 1,5x e 2x. E aí, aqui nessa pesquisa, Datafolha, que saiu hoje, tá? Ela fala o seguinte, que esses 43% dizem que vivem no modo 2x. Para pensar. Você já ouviu uma conversa no modo 2x? Você já ouviu? Eu confesso que eu parei de pensar e eu falei, gente, eu estava com mania de ouvir no modo 1,5x. E eu falei, deixa eu parar aqui, peraí, isso aí já é um anúncio para mim também. Mas o 2x, gente, é terrível. Porque o modo 2x parece um narrador de corrida de cavalo. É basicamente isso. O modo 2x, ele parece que é a Tata Werneck falando com você, sabe? E para quem já ouviu Tata Werneck falando, você ri da maneira que ela fala, mas você não sabe metade do que ela disse. Porque é algo super, hiper acelerado. Você não consegue compreender, você tem que estar ali ligadão. E você não consegue pegar o negócio. E eles estão falando que entraram nesse ritmo, no ritmo 2x. 43% da população brasileira não tem paciência, ritmo não acelerado, muito acelerado, segundo o Datafolha. E ali, o que acontece? Quando você entra nesse ritmo muito acelerado, as coisas começam a passar desapercebido na sua vida. Né? Eu lembro de um paciente que eu tinha de São Paulo, era até um pastor que vivia dessa maneira. Nunca encontrei com ele presencialmente. Foi 1 ano de consulta com ele, 1 ano e pouco, só via online, tá? Videoconferência. E a gente conversando, perguntei para ele, e o que você gosta de comer? Que fruta você gosta? Eu gosto de banana. E você come banana? Eu como. Aí, de repente, ele parou para mim e falou o seguinte, caramba, eu não sinto mais o sabor da banana. Eu falei, uai, por quê? Está acontecendo alguma coisa? Não, eu como tão depressa que eu não estou mais sentindo o sabor dela. Eu sei que eu comi a banana, eu amo banana, eu gosto de banana. Se eu puder, eu como banana várias vezes no dia. Mas agora, pensando aqui, eu não sinto mais o sabor da banana. Ritmo muito acelerado. E esse ritmo muito acelerado, ele começou a trazer muitos problemas. Porque quando nós entramos num ritmo muito acelerado, nós fazemos que haja um aumento exagerado da nossa adrenalina e do nosso cortisol. E o cortisol, quando eu faço ter o aumento, eu entro num nível de estresse gigantesco. Muito cortisol, muito estresse. A adrenalina é um hormônio da emergência. Se um cachorro corre atrás de você, você pula um muro de 3 metros de altura, não é porque você é bom para pular, não. Não é porque você foi treinado em salto com vara ou qualquer outra coisa desse tipo, não. Você pulou por causa da adrenalina. Quem pulou para você foi a adrenalina. Ela que fez você ter essa força que você nem imaginava que você tinha. Mas só que no dia seguinte você acorda arrebentadaço. Você nem aguenta andar direito. Só que isso que era um hormônio da emergência, o outro que tem a ver com estresse, começaram a fazer parte do dia a dia. Do dia a dia, eu começar a usar toda hora. E qual é o problema? Que eu parei de observar coisas importantes e eu parei de saborear coisas importantes na minha vida. Porque eu preciso conquistar, eu preciso ter, eu preciso chegar ali, eu preciso me apropriar, eu preciso, e aí vem a pergunta, quem disse que eu preciso? Não é? Quem disse? Quem disse que eu tenho que ter? Quem disse que eu preciso disso aí? E entramos num vício terrível. E essas coisas vão nos tirando a nossa capacidade, muitas vezes, é aí que eu estou querendo chegar com vocês, começar a falar algumas coisas com vocês,
Nós vamos perdendo a capacidade de saborear o culto. Nós vamos perdendo a capacidade de enxergar o culto, de vivenciar algumas coisas do culto para a nossa vida. Nós vamos perdendo essa capacidade. Nós não vamos mais enxergando com aquela potencialidade, sabe? Nós não vamos conseguindo enxergar que a igreja é nossa casa e que a casa é nossa igreja, porque fica tudo mecânico. Nós perdemos a beleza de olhar para o nosso lar, para a nossa casa, o nosso lugar de refúgio, e nós não conseguimos mais nos apropriar. Chegamos na igreja que também deveria ser a nossa casa, e nós vamos chegando aqui, vamos nos assentando, e é como eu me torno uma pessoa programada, sabe? Eu gosto de filme, e eu não sei quantos de vocês já assistiram Tempos Modernos de Charles Chaplin. Então, e no Tempos Modernos de Charlie Chaplin, você vê exatamente o indivíduo se tornou uma máquina, ele cumpre, ele vai fazendo, ele vai batendo cartão, ou seja, nós vamos ficando satisfeitos como se nós estivéssemos batendo cartão toda hora, todo momento, todo dia na nossa vida, e pronto, cumpri o meu trabalho. E aí entra o problema, porque eu entro me satisfaço a partir de uma perspectiva de ortodoxia na minha vida cristã. Esse texto que eu li aqui, eu acho interessante para isso, porque ele fala, para mim, de fervor, sabe? E eu não sei por que Jesus, quando revela o Apocalipse para João, ele resolve colocar Laodiceia por último. Confesso para vocês. Ele faz todo, ele começa com Éfeso e vai passando por todos, né? Éfeso, Esmirna, e aí daqui a pouco ele vai para Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, e aí ele chega por último em Laodiceia. Ele faz. E tem horas que eu fico pensando que quando ele deixa Laodiceia por último, é porque ele estava falando dos tempos que nós iríamos viver, que talvez seria o último momento que nós teríamos que lidar com uma igreja, ser humano, dos últimos momentos. E parece que o cenário hoje, ele encaixa, o cenário social hoje, ele é muito parecido, ele promove isso e ele nos chama, se nós não tomarmos cuidado, para sermos uma Laodiceia. No ano de 54 depois de Cristo, um jovem de 17 anos se tornou imperador romano. O nome dele era Nero. E Nero era um louco, um megalomaníaco, um devasso terrível. E ele se tornou esse imperador, se via de uma maneira poderosa. 10 anos depois, no ano de 64 depois de Cristo, olha eu confundindo, 64 depois de Cristo, Nero coloca fogo em Roma, se veste de ator, sobe em Mecenas, toca a sua harpa, e num espetáculo que ele passa a enxergar, Roma pega fogo. São 14 bairros que existiam em Roma. 10 são incendiados, destruídos totalmente. Os únicos 4 bairros que permaneceram, eram bairros onde grande parte deles eram povoados por judeus e cristãos. Isso tornou um álibi para Nero. E Nero, a partir disso, então usa, olha, foram eles, e aí começa uma situação complicada. Porque agora haverá morte, na mesma época, em 64. Vamos matar esses cristãos, vamos matar os judeus. O negócio foi terrível, foi uma carnificina. Para vocês terem ideia, não teve madeira suficiente para fazer cruz. Foi isso que estava acontecendo.
E passa-se o tempo, mais 2 anos depois, no ano de 66 depois de Cristo, há uma rebelião, né, uma revolta terrível dos judeus em Israel, porque uma sinagoga tinha sido depravada, e então o negócio toma uma tensão no meio dessa situação toda. Nero é o imperador romano, vai perdendo o controle, agora está chegando o general Tito, e então, no ano de 68, 2 anos depois de tudo isso, o Senado romano tira Nero da frente do Império Romano, e Nero, diante de toda a situação, ele tira a própria vida. Tito vai ter que assumir, e uma primeira coisa que ele vai fazer é cercar e destruir praticamente Jerusalém. O general. Ele vai fazer também uma destruição total. E o povo, para não morrer, já que ele está destruindo Jerusalém, o povo foge. Acontece a primeira diáspora, de 2 diásporas que aconteceram, das últimas 2, é a primeira diáspora que acontece. O povo vai embora de Jerusalém, o povo sai de Jerusalém, vai para tudo quanto é lugar, porque não queremos morrer. A segunda diáspora vai acontecer, e a última que vai acontecer em 1948, que aí há uma diáspora onde o povo retorna para Jerusalém, e aonde muitos definem como algo profético, né? Porque a figueira volta a florescer, e entende-se para muitos que entre 70 e 80 anos, que é o tempo de uma geração, alguma coisa iria acontecer, e nós estamos mais ou menos vivendo nessa época. Esse é um outro assunto, e eu não vou entrar num campo escatológico aqui, mas é bom a gente ficar de alerta, né? Vale a pena a gente ficar aqui de orelha em pé, no meio dessa situação. Mas não para por aí. No ano de 74, Vespasiano agora, o novo imperador romano, que assumiu no ano 70, ele faz o Coliseu. E o Coliseu, a inauguração tem 100 dias de duração. E nesses 100 dias de duração, são mais de 10 mil cristãos mortos no Coliseu. Ou seja, cristãos são enrolados em peles de animais e jogados no Coliseu, e então touros passam por cima e vibra-se o teatro, o Coliseu, há uma vibração dos romanos que estão ali na inauguração de algo extraordinário, é lançado e leões vêm e devoram e arrancam as pessoas em pedaços, e é uma destruição total, e são mais de 10 mil cristãos que são mortos nessa inauguração do Coliseu. Passa-se um tempo, no ano de 86 há um novo imperador, conhecido como Segundo Nero. Ele até é o primeiro imperador a se proclamar Deus. O nome dele é Domiciano. E aí ele faz algo interessante, porque Domiciano ele pega e ele então vai tentar acabar, porque ele está se proclamando Deus, e ele precisa acabar com um colégio apostólico que agora existe por causa de um único apóstolo que está vivo, e ele é o pastor da igreja em Éfeso, e o nome dele é João. E ele manda João agora para uma ilha chamada Patmos, vai ser exilado ali. Vai para a ilha de Patmos. Não vamos matar, mas nós vamos exilar você. Não vamos matar porque isso vai dar barulho, mas você vai ficar exilado. E João então é enviado na sua velhice agora para a ilha de Patmos, e segundo historiadores, João não ficou com outros exilados, mas ficou sozinho numa ilha. Sozinho na ilha de Patmos. A ilha de Patmos, para você ter ideia, se você vai hoje na ilha de Patmos, durante 5 meses do ano, ela é turística, é linda a ilha, é linda. Ela fica perto de Izmir, antiga Esmirna da Bíblia, que é uma área turca, mesmo sendo uma ilha grega. E para você ter ideia, você aluga um carro ali, com 1 hora você já conheceu toda a ilha.
né? As pessoas dormem sem trancar a porta de casa, as pessoas deixam o carro sem trancar a porta do carro, porque não tem como fugir, não tem como roubar e fugir, não tem assassinato em Patmos, não tem jeito, não tem como a pessoa escapar, não tem, até os dias de hoje. Mas 7 meses do ano é um frio terrível, inclusive com neve, e é nesse lugar que João vai ficar sozinho. A caverna, provável, né, que muitos dizem que foi lá que João recebeu a revelação, se foi de uma caverna mesmo, ela porque só tem uma em toda a ilha, não tem outra caverna. Então, não tem outra para a gente imaginar, será que foi naquela? Será que foi dessa? Será que foi naquela outra? Não há histórico nenhum de terremoto depois disso, então é aquela ali que João pelo menos habitava. E é nessa ilha onde João sai de Éfeso, onde João é retirado de Éfeso, onde João é retirado da comunidade de Éfeso, do meio do povo de Éfeso, e vai ficar sozinho na ilha de Patmos. É nesse ambiente que João vai receber a revelação do Apocalipse. E é tão interessante isso, nós pararmos para pensar, porque talvez precisava disso acontecer. Porque ali não tinha ninguém para conversar com João. Não tinha ninguém. Não tinha outros prisioneiros, não tinham outros exilados. Era só João. Mas em Éfeso, era gente toda hora chegando atrás, era o último apóstolo, era o único apóstolo que estava vivo, ou seja, é gente chegando de tudo quanto é lado, querendo saber, ouvir que instrução, ou seja, realmente ele não teria um tempo para receber uma revelação tão grandiosa como foi do Apocalipse. Ele precisava ficar sozinho. Então tem horas que eu acho que foi Deus que levou ele para Patmos e não Domiciano que mandou ele para Patmos. Falou, deixa eu mandar esse indivíduo para lá, porque eu preciso ter um tempo com ele, vou conversar com ele, e eu preciso revelar coisas para ele que é muito grande. É muito grande. E a maior revelação que tem que uma pessoa recebeu foi João, um livro só de revelação. E aí, ele tem aquela visão maravilhosa. Ele estava na ilha de Patmos, então ele vê aquele ser com cabelos brancos como a alva lã, da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes, seus pés são como latão reluzente ou bronze polido, como dizem outras versões. A sua voz como voz de muitas águas. Eu não sei se alguém já teve a experiência de ouvir o mar sem carro passando por perto. Ele tem uma força muito grande, o som do mar. E é nessa visão que ele cai aos pés. E então ele ouve uma voz dizendo para ele: João, eu sou o primeiro e o último. João, eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, João. E eu tenho as chaves da morte e do inferno, João. E aí ele vai ter essa visão extraordinária do Senhor Jesus, de um jeito que ele nunca tinha visto. E a partir dali ele ouve isso: olha, João, eu vou te falar algumas coisas, mas tudo isso você vai relatar para 7 igrejas. E ele começa todo um processo. E então ele termina falando dessas 7 igrejas, falando para Laodiceia. E diferentemente das outras, Laodiceia, ela recebe muita repreensão. Ela recebe muita chamada de atenção.
Você vai ver igrejas que são chamadas a atenção por questões morais. Laodiceia não é chamada a atenção por questões morais. Você vai ver igrejas sendo chamadas a atenção de várias outras maneiras, e Laodiceia não era nada daquilo. E eu acho que aqui a gente precisa tirar algumas lições, porque nesse tempo de aceleração do tempo, nesse tempo onde o tempo exige da gente, como eu disse hoje, agora para vocês, sobre a pesquisa que saiu, e as coisas vão acelerando e de repente vai puxando o meu tempo, e eu vou perdendo a noção do tempo com Deus. E deixa eu te dizer uma coisa, nós temos que tomar muito cuidado com algo, porque, primeiro lugar, Cronos e Kairos são duas coisas totalmente diferentes, porque Kairos é o tempo de Deus, e o tempo de Deus é inegociável. Você pode espernear, você pode tentar acelerar, você pode tentar fazer as coisas como se fosse, adiantar para Deus, mas Deus não vai negociar o tempo que pertence a Ele. É Ele quem é o dono do tempo. Mas quando eu olho para o Cronos, que tem a ver com o ser humano, até nisso, o Cronos tem a ver com o ser humano em partes, porque até o Cronos é Deus quem estabelece. O dia tem 24 horas, não é por causa do homem, é por causa de Deus. O ano tem 365 dias, não é por causa do homem, é por causa de Deus. O que acontece? O que acontece é que a gente pega essas 24 horas, por exemplo, do dia, e a gente quer fazer eles valerem 48 horas, e você não vai conseguir fazer isso. E sabe qual que é o problema? Que quando você não consegue fazer isso, você começa a negociar coisas inegociáveis. E a primeira delas que nós começamos a negociar, nós vamos negociando o que é o invisível para a gente. Porque como não se apalpa como um carro que você comprou, uma casa que você vai comprar, uma roupa nova que você vai comprar, parece que o invisível não é muito interessante. E só que esse invisível fala de Deus, é sobre Deus. A minha oração ela é visível, mas com quem eu estou falando é invisível. A leitura da palavra parece ser visível por causa da Bíblia, é escrita aqui, mas as promessas aos meus olhos são invisíveis, é uma questão de crença. E nessa hora eu vou perdendo totalmente, e eu começo a negociar o que deveria ser inegociável. E nesse processo de negociar o que é inegociável, eu vou perdendo o fervor. Eu vou perdendo a minha vontade com Deus. Na psicologia, a gente usa dois termos muito comuns. A gente fala que um trabalho terapêutico ele precisa ser eficaz e efetivo. Eficaz significa que ele precisa valer. Ele precisa dar resultados, mas ele precisa ser efetivo porque ele precisa ter continuidade. Ele precisa não só ser eficaz naquele dia, ele precisa ser construído por muitos anos na vida da pessoa. Ele precisa dar resultado de hoje, precisa valer por muito tempo na vida da pessoa. Então não adianta eu ser efetivo no momento, não adianta simplesmente eu chegar num culto, queridos, e quando eu digo, eu não estou falando para você, eu estou trazendo para mim isso. Não adianta simplesmente eu virar e glorificar o Senhor com toda a força, sapatear na presença do Senhor, falar línguas, mas quando eu saio da porta para fora,
eu não estou mais falando do culto, eu não estou mais cultuando, os meus assuntos são totalmente fora daquilo que Deus ministrou ao meu coração. Eu não saboreio, eu como a comida como se fosse algo rápido para encher a barriga mesmo. Eu vou comendo ela como se fosse para encher a barriga, e encher a barriga eu vou para outra coisa agora. E quando nós falamos de fervor no meio da igreja, no centro da igreja, nós estamos falando de saborear aquilo que vem de Deus. Nós estamos falando de sentir o sabor do Espírito Santo de Deus. Nós estamos falando de sentir o cheiro do Espírito Santo de Deus. Nós estamos falando de algo muito maior. Só que para isso eu preciso mastigar, vivenciar. E aí, a igreja de Laodiceia parece que ela tinha perdido isso. A igreja de Laodiceia não vivia isso. Para você ter ideia, no ano de 61, quando Nero ainda era imperador, houve um terremoto em Laodiceia, e Laodiceia se levantou sozinha, sem ajuda de Roma. O único lugar que se levantou sem ajuda de Roma. Isso para Nero já era terrível. Como que eles não pedem ajuda nossa? Ela se levantou. Ela era rica. Uma igreja muito rica. Tinha condições, ajudava missões, ajudava isso, ajudava aquilo, se fosse nos dias de hoje. Um templo gigantesco para milhares de pessoas, se fosse olhar para os dias de hoje. Rica. Era o centro bancário do mundo. Era ali. As melhores roupas estavam ali, as pessoas iam bem vestidas. Os principais médicos oftalmológicos estavam lá, as clínicas oftalmológicas estavam lá. Dali vinham os melhores colírios. Era dali que vinha. Ela tinha muita coisa para falar. Talvez a igreja de Laodiceia, se fosse hoje, deveria ter aquele grupo aquele coral maravilhoso que parece que você está até no céu. Mas a igreja se tornou apática. Ela tinha e ao mesmo tempo não tinha. E aqui precisava ser exortada. Por isso que eu estou falando, que hoje eu estou falando com você, igreja, não presbiteriana renovada. Igreja, fulano de tal, beltrano de tal. Porque muitas vezes nós vamos entrando num processo apático. Nós estamos na igreja e não observamos que nós estamos entrando num processo apático. Não dá para você virar e falar o seguinte: eu vim no culto, senti a presença de Deus, mas a hora que eu saí eu já estou totalmente fora. Então eu não senti. Não dá para viver de minutos. Não dá para ser só efetivo, ser só eficaz. Eu preciso ser efetivo. Eu preciso dar continuidade. Logo depois de terminar o culto, no dia seguinte, no outro dia, eu preciso continuar o culto na minha vida. E aqui ele apresenta algumas coisas. A primeira que ele apresenta, se você for olhar, é que Jesus apresenta um diagnóstico para a igreja. Do versículo 15 ao 17, ele vai usando alguns termos. Ele está diagnosticando. Ele começa dizendo o seguinte: eu conheço as tuas obras. Das 7 igrejas, 5 receberam essas palavras. Conheço as tuas obras. E Laodiceia é uma delas. O que ele está dizendo? Trazendo para hoje. Ele está dizendo o seguinte: deixa eu te dizer uma coisa. Eu conheço aquilo que a tua esposa não conhece, eu conheço. Eu conheço aquilo que o teu pastor não conhece, eu conheço. Aquilo que a pessoa que senta ao teu lado não conhece, eu conheço em você. Aquilo que você não conta para ninguém, ninguém imagina, eu conheço. Eu te conheço tanto por fora como por dentro. Eu te conheço do lado do avesso. Eu te conheço do alto da cabeça. Eu te conheço até a planta dos seus pés. Eu te conheço desde o primeiro dia de nascimento seu, ou melhor, eu te conheço antes de você apenas ser um feto. Eu te conhecia, como diz Jeremias.
E conheço o último dia da tua vida, sem você nem imaginar quando vai ser. Então, quando ele fala, eu conheço as suas obras, ele está dizendo o seguinte: eu sei todo o processo da tua vida, eu sei cada detalhe da tua vida, e por isso eu tenho propriedade para falar com você. Aquilo que um médico no hospital, um médico numa clínica vai pedir, como foi testemunhado aqui, vai pedir um monte de diagnóstico, vai pedir um monte de exames para poder trazer um diagnóstico, e olha que às vezes ainda traz errado, traz limitado e ainda pede mais opiniões. Ele fala o seguinte: eu já tenho diagnóstico seu, eu já tenho certeiro na tua vida, eu sei literalmente como você é. E aí, ele vai trazendo algumas coisas. Primeiro, ele diz o seguinte: primeiro diagnóstico, e ele vai usar de todas as formas, de todas as possibilidades pedagógicas para poder falar. Você não é nem quente nem frio. Você é morno. Ou seja, Laodiceia, 15 quilômetros, estavam as montanhas de Colossos, onde desciam as águas geladas, ótimas, as águas espetaculares para beber. 15 quilômetros à esquerda está Hierápolis, onde vem as águas termais de Pamucalé, uma Caldas Novas. Para eles, né? E essas águas se encontram num córrego, acho que dessa largura aqui, num pequeno córrego, bate uma com a outra, e elas vão entrando na cidade, e elas se tornavam águas mornas, difíceis de beber, porque dava ânsia nas pessoas. E ele vira e fala o seguinte: primeiro, eu sei que você não é nem quente, e eu sei que você não é nem frio. Você é morno. Você não tem... E é tão interessante, porque o que ele está falando não é você está com o pé na igreja ou todo mundo, não. Ele está indo algo mais profundo, por isso que eu vejo, parece que cai muito com a época de hoje. Porque com essa aceleração do tempo, nós perdemos o olhar sobre o outro. E o que ele está dizendo é o seguinte: olha, você não consegue ser refrigério para as pessoas, e você não consegue transmitir calor humano para as pessoas. Você se importou tanto com você que você está deixando de ver o outro. Você focou tanto nas suas conquistas pessoais que você está deixando de ver o outro. E é como se ele dissesse o seguinte: entenda que para mim pessoas são mais importantes que coisas. Pessoas valem muito mais que coisas. Ele traz esse diagnóstico. Ele traz um outro, que ele vai dizer o seguinte: olha, você diz, estou rico. Você pensa que você está rico. Você acha que você está rico. Porque você tem todas as condições possíveis. Mas você não está rico. Ele traz um outro diagnóstico. Ele vai dizendo até, inclusive, não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre e cego. E ele fala o seguinte: olha, você está nu. Você está pensando que você está bem vestido, está com as melhores roupas, mas você não tem noção do tamanho da sua nudez. E ela tem vindo de forma vergonhosa. Ele apresenta o diagnóstico. Você não está vendo, né? Você não enxerga direito. Você pensa que é rico? Ele traz esse diagnóstico. Ele está dizendo o seguinte: você, Laodiceia, perdeu o fervor espiritual. Você perdeu o fervor espiritual. Mas ele continua dizendo o seguinte, e agora, depois de um diagnóstico, ele vem com um apelo. Do versículo 18 ao versículo 20, ele vai trazendo isso, e ele começa dizendo: estou lhe dando um conselho. E aí ele vai falando: olha, compra de mim ouro refinado no fogo, aí você vai se tornar mais rico ainda do que você é, porque agora a sua riqueza não é
física. A sua riqueza é outra, é espiritual. Você pode ser rico financeiramente, mas acima de tudo, não troque, não é um pelo outro. Acima de tudo, seja rico espiritualmente. Compre roupas brancas, vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Vem comprando roupas sem manchas, sem máculas, sem nada. E vista-se para cobrir. E compre colírio para ungir os seus olhos. Tem um livro da irmã da Suzy que eu acho legal o título demais, que se chama Além do Aparente. E o além do aparente, a ideia não é enxergar você a partir daquilo que eu estou vendo. Então você está passando por um momento difícil e você vem e fala, eu não vou olhar para você a partir do que aconteceu, daquilo que você não está trazendo. Eu vou tentar te olhar lá atrás. Ver as coisas que você já passou na tua vida, a história, uma história que chega até os dias de hoje. Se eu não conseguir olhar o outro, o princípio básico da empatia, da compaixão, é olhar o outro além do aparente. Não aquilo que meus olhos veem, mas é olhar o indivíduo como um todo. Não pela metade, mas enxergar ele de uma maneira integral. Ele está trazendo isso. E ele não para aqui, porque ele diz o seguinte, repreendo e disciplino aqueles que amam. Ele continua, ele continua o apelo, olha, se eu estou te repreendendo, se eu estou te disciplinando, não é porque eu não gosto de você, não, é porque eu te amo, porque eu morri por você. E outra coisa, é porque você não é bastardo, é porque você não é órfão. Eu fiz tudo o que fiz por você, porque você é filho. Qual pai que não disciplina o filho? Qual pai que não enxerga o teu filho e ama o teu filho, que não disciplina o teu filho? E ele está falando isso. O que eu estou fazendo não é porque eu te odeio, mas o que eu estou fazendo é porque eu te amo. Eu não desisto de você. Apelo. E ele chega a dizer o seguinte, olha, estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, deixa eu te dizer, é só abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ele falou assim, olha, eu estou batendo na porta aqui. Em outras palavras, eu não só estou batendo na porta, mas eu estou levando banquete junto. Se você abrir a porta, você nem precisa preparar a mesa, sou eu quem vou montar a mesa, sou eu quem vou pôr a comida, sou eu quem vou puxar a cadeira, e sou eu quem vou sentar contigo, e sou eu quem vou falar contigo, e sou eu quem vou me alimentar contigo. Você já parou para prestar atenção? Eu bato na tua porta, se você ouvir, eu entrarei, contigo cearei. Eu estou levando tudo pronto. Apelo. Deixa eu dizer uma coisa. O Senhor está nos chamando para um novo tempo com Ele. O Senhor está nos chamando para um tempo de reavivamento nas nossas vidas. O Senhor está nos chamando para um tempo de fervor nas nossas vidas. O Senhor está nos chamando a entender que, em primeiro lugar, vem o reino de Deus e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. O Senhor está nos chamando para dizer o seguinte: não negocie as minhas coisas, porque aquilo que você precisa sou eu quem vou colocar na tua vida, sou eu quem vou dar para você, sou eu quem vou resolver os teus problemas, sou eu quem vou resolver. Apenas fique na minha presença. Apelo. E em terceiro lugar, além de fazer um diagnóstico, além de fazer um apelo, ele termina, e eu acho extraordinário isso, porque essa igreja de Laodiceia que a gente tanto odeia, termina-se com uma promessa. Olha o que diz aqui o versículo 21 e 22. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono.
Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa promessa não era para Éfeso que ele estava trazendo, não era para Pérgamo, não era para Tiatira, não era para Sardes, não era para Filadélfia, não era para nenhuma delas. Ele está falando, esse assunto aqui é com Laodiceia. E ele está dizendo o seguinte: você, ao vencedor, eu vou dar o direito de você sentar comigo em meu trono. Eu estou chamando você. E se você aceitar, e você quiser isso, e você voltar para isso, e você voltar para esses valores, você vai sentar comigo no meu trono. Ou seja, você vai sair dessa mesa aqui, desse banquete, e agora você vai para um outro nível na tua vida, que vai ser do nível de um relacionamento comigo, e você vai viver comigo eternamente. Promessa. Promessa. E aí? Como é que estão as promessas nesse sentido para você? Como é que está a tua vida com o Senhor? Como é que está a tua espiritualidade com o Senhor? Como é que está a tua relação com o Senhor? E talvez você possa dizer: mas pastor, isso aqui é muito pesado, tudo isso aqui parece, e eu não sou nada disso. Ok. Pastor, eu estou passando por isso aqui, eu não quero te falar, não, mas aqui dentro de mim eu estou conversando comigo, e eu estou vivendo esse tipo de situação aqui, eu tenho que reconhecer que eu vivo desse jeito aqui, mas eu não vou falar nada para o Senhor. Você não tem que falar para mim. Pastor, eu estou no castigo. Ele não está apresentando aqui. Ele apresentou um diagnóstico, um problema. Ele trouxe um apelo. Olha, aqui eu estou trazendo a solução, eu estou te convidando. E terceiro, ele está trazendo uma promessa, ele está trazendo cura. Olha, vem, volta, chega perto de mim, porque eu vou fazer algo extraordinário acontecer na tua vida. Eu vou fazer algo maravilhoso acontecer na tua vida. Você viverá um novo tempo na tua vida. O problema é que a gente vive muito de saudosismo, meus irmãos. Naquele tempo eu era assim, naquele tempo eu era assim. Isso é saudosismo. Saudosismo é focar lá e pensar: nunca mais vai acontecer. Que nem aquela época não vai acontecer, mas outras melhores podem acontecer sim na tua vida. Ali não é o ápice. Aquilo que você viveu lá atrás não foi o ápice da tua vida. Fez parte da tua história. Sabe qual que é o ápice na tua vida? É o dia que você vai se encontrar com o Senhor nos ares, que os mortos ressuscitarão primeiro e depois nós, os vivos, seremos arrebatados. Esse é o ápice. E eu preciso voltar a viver como aquilo que era um princípio dos apóstolos, inclusive de João. Porque eles viviam cada dia como se fosse o último. Eles buscavam o Senhor como se fosse a última oração. Eles cantavam como se fosse a última canção. Eles pregavam como se fosse a última pregação. Porque a qualquer momento, ninguém sabia, a trombeta iria ressoar. E o povo seria chamado. O Senhor nos chama para voltar para a mesa. Eu costumo dizer o seguinte, hoje eu estava falando em Brasília, eu falo o seguinte: parece para mim a parábola do filho pródigo, ela não é simplesmente uma parábola, parece que é algo profético para os dias de hoje. Parece que eu olho a parábola, parece que eu estou vendo uma profecia, porque a parábola tem dois pródigos, o pródigo que saiu de casa e o pródigo que ficou dentro de casa. E parece que hoje a gente vive esses dois momentos. A gente vive os dois pródigos. Um monte de gente saindo, às vezes. Pandemia mostrou isso. Pandemia tinha um monte de gente que estava na igreja, mas não estava na igreja e saiu, vazou. E teve um monte de gente que estava fora da igreja e voltou para a igreja. Mas esses que saíram da igreja, significa que nunca vão voltar, pelo amor de Deus. Nós estamos aqui para que eles voltem.
e voltem com um outro olhar. E tem um pai no meio dessa história, que nem Laodiceia, e fala assim: vem cá, eu quero, vamos fazer uma mesa, vamos fazer uma festa, vamos pôr roupas novas nele, como parece que foi comprado as roupas até lá em Laodiceia. Vamos pôr um anel de ouro, comprou lá nos bancos de Laodiceia, talvez. Vamos agora preparar. E aí tem um irmão dele, e que fica resmungando, reclamando por tudo isso que aconteceu. Olha aqui, olha só, pai, esse indivíduo pediu praticamente a tua morte, pediu a parte dele da herança, porque pedir herança naquela época era pedir a morte do outro, porque era o jeito de conseguir herança. Me dá a parte da herança, você não é mais pai para mim. É muito pesado isso, principalmente para a sociedade do Oriente Médio. E foi, gastou, torrou tudo, voltou sem nada. E o outro ficou ali. E agora eu estou aqui, e olha só o que eu estou vivendo. E eu não tenho uma festa, não tenho isso. Eu lembro uma vez que uma pessoa virou para mim e perguntou o seguinte, foi essa fala: pastor, eu queria entender uma coisa. Eu estou aqui na igreja, eu não lembro quantos anos, mas já tinha umas décadas boas. Eu oro, eu leio a Bíblia, o dízimo nunca pode faltar no meio da história, né? Eu dizimo certinho, como se fosse o passaporte, né? Eu dizimo, e eu estou pedindo para acontecer isso na minha vida, e não acontece. Aquele indivíduo safado, sem vergonha, saiu da igreja, bagunçou, voltou, um dia depois o que ele pediu aconteceu. Como é que pode um trem desse? Como é que pode um negócio desse? Você já estava aqui na casa do pai. Eu acho que a parábola do filho pródigo explica muito bem isso. Meu filho estava perdido e foi achado, mas você está sempre comigo. Ah, mas até agora o milagre não me aconteceu. Não te aconteceu, mas o Senhor tem te sustentado diariamente. O Senhor tem te carregado no colo diariamente. O Senhor tem sido a tua força. Era isso que o pai estava falando para o filho. Olha aqui, eu estou todo dia com você, rapaz. Todo dia a gente está junto. Você não está observando que me ter junto é a melhor coisa. Pai e filho junto. E parece que nos dias de hoje a gente vive isso. O que eu quero te convidar nessa noite, e eu amo a música que foi cantada, né? A igreja será arrebatada. Eu amo essa música. Jaqueline quase planta bananeira quando ela ouve essa música, né? Ela, quando toca essa música, Jaqueline rodopeia lá em casa, né? E é lindo. Eu acho lindo ouvir os barulhos, línguas estranhas. Mas não, irmãos, não pode parar só aí. Não pode ser em 3 minutos e meio, 4 minutos ou 5 minutos que toca uma música. Isso precisa continuar. Precisa continuar lá fora. Porque o arrebatamento talvez não vai acontecer na hora que tocar essa música. O arrebatamento eu acho que vai acontecer na hora que não tocar ela. Mas eu preciso acreditar com toda a minha força em todos os instantes da minha vida. A igreja de Laodiceia estava sendo convidada a ir para o céu. E termina com essa promessa. Era isso que está dizendo. Eu quero você comigo no céu. E é isso a palavra para mim e para você. É isso que Jesus fala para mim. Ayrton, eu não quero você nisso, naquilo. Eu quero você comigo no céu.
Valdinei, eu quero você comigo no céu. Fulano, eu quero você comigo no céu. É isso que eu mais quero. Eu queria que você saísse daqui nessa noite dizendo: Senhor, eu quero ir para o céu. Eu vou para o céu. E eu vou viver como morador do céu aqui na terra. Queria que você ficasse em pé em nome de Jesus. Tem uma música que eu gosto muito. Pastor Cláudio já cansou de ouvir ela quando a gente fazia trabalho junto da bispa, né? As pregações daquela época eu já não estou pregando mais, você viu? Ele já decorava as minhas pregações. Ele falou assim: eu vou lá na igreja hoje, também quero estar lá, contribuir, mas você não vai me pregar mais sobre Gideão, porque eu não aguento mais você falando de Gideão. Pelo amor de Deus. Né? Tudo bem, acabou. Já esgotou o que tinha que esgotar, pelo menos essa, né? A não sei que monte uma outra dentro dela. Mas nem eu aguento mais. Mas tem uma música que me marca muito, sabe? Uma música antiga, que dizia o seguinte: quero voltar ao início de tudo. Lembra dela, Kézia? Mais ou menos. Lembra, Valdinei, dela? Encontrar-me contigo, Senhor.